Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Luna. Eu sou a Maria Eduarda. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Podgrau, com o professor e doutor formado pela USP em Geografia, Erlon Andrade. E hoje estamos aqui para falar sobre um assunto extremamente polêmico e extenso, que é o conflito do Irã com Israel. Não é mesmo, professor? Boa noite, obrigado pelo convite. De fato, é um tema bastante polêmico. Quando você fala de Irã, quando você fala de Israel, você fala de Oriente Médio. O Oriente Médio, por si só, é uma região bastante polêmica. Se você olhar, tem muitos jornalistas e a imprensa nos últimos anos, nas últimas décadas, chama o Oriente Médio de uma região de tensões. Chegaram a dizer que era um barril de pólvora. De fato, são inúmeros conflitos que não envolvem só Irã, não envolvem só Israel, envolve Palestina, envolve Iraque, teve muitos conflitos com o Iraque. Nós tivemos recentemente, em 2010, quando você fala ali dos conflitos que aconteceram no norte da África, transbordaram até o Oriente Médio, que foi a Primavera Árabe. Então é uma região de muitas tensões e muito polêmica mesmo, o Oriente Médio. E ela não é recente, não é do século XX, não é do século XIX, ela se estende desde o século XVII, do século XVI, quando você fala do Império Turco-Otomano. Então é uma região bastante polêmica mesmo. Então tudo que retrata o Oriente Médio, por si só, é muito extenso, envolve muita história, muita dinâmica geopolítica, muitos interesses. A gente sabe que tem um interesse muito grande que é o petróleo na região. No século XIX, eles identificaram o petróleo em larga escala, e a gente sabe que o petróleo movimentou a economia global, vem movimentando ainda a economia global, a segunda revolução industrial, a partir do século XIX, principalmente a partir do século XIX. Então, é uma região que, que gera muito interesse, muito conflito, é, não só conflito dos países, como também nos últimos anos, sobretudo no Brasil e por que não também fora, as políticas nacionais dentro do país, que está muito polarizado, também tem interpretações sobre o que acontece no Oriente Médio, de acordo com o que cada um pensa sobre o Oriente Médio, que cada um pensa sobre Israel, que cada um pensa sobre o Irã, ou que pensa sobre outros países. Então, é de fato um tema bastante Uhum. polêmico, e que a gente vai ficar, se deixar, a gente fica uma noite toda conversando Sim. sobre esse assunto. Aproveitando o gancho, qual que é a origem, como começou esse conflito entre Israel e Se Irã? nós pensarmos em conflito entre Israel e Irã, a gente pode dizer que também se confunde com os conflitos entre Estados Unidos e Irã. A gente tem que estabelecer um marco na história, 1979, né, Hum, quando teve a Revolução Iraniana, ou também chamada Revolução Fundamentalista Iraniana. Houve a Revolução Fundamentalista Islâmica. Fundamentalismo é radicalismo. uhum, Então você tem um radicalismo religioso ali. É uma região, as confusões ali envolvem religião, envolve território, envolve política, envolve economia. Então a gente já vê que tem uma polêmica. Então em 79, quando volta para governar o Irã um ayatolá. Um ayatolá é um líder religioso. O Oriente Médio é muito marcado pelo islamismo, né? E a maior parte dos islâmicos são sunitas. Os dois países que mais têm xiitas é o Irã, em torno de 90% da população xiita, e o Iraque, ele mais ou menos uns 70, 80% da população, em que nós estamos falando ali que são mais xiitas. uhum. Então você começa a perceber que nessa região ali de conflitos, envolve o petróleo, envolve essa confusão religiosa entre xiitas e sunitas, mas é em 79 que é o grande marco da era moderna, é o grande marco. Quando o Ayatollah volta para governar o Irã, ele volta e vai promover uma revolução religiosa, e essa revolução religiosa afasta o Irã do Ocidente, porque ele foi um grande aliado do Ocidente. Se pegar de 1929 a 79, ele era um aliado inglês, ele foi um aliado israelense. O Ocidente via o Irã como uma forma de controlar o avanço do Império Turco-Otomano, no século XIX, início do século XX, como uma forma de evitar os nacionalismos soviéticos, os nacionalismos egípcios, com Nasser em 53. Então, ele foi um grande aliado, mas quando volta o Ayatollah, ele vai promover uma revolução religiosa. E essa revolução religiosa ajuda a romper as relações entre Estados Unidos e o Irã. E, por extensão, o Israel é um grande aliado americano na região, e acaba o Irã olhando Israel como
um grande inimigo, vamos assim dizer, né? Porque ele é um aliado americano na região. Então a gente tem um ano de 79 como uma grande referência. Mas lembrando, ele foi um aliado de 1925 a 1979. Uhum. 79 para cá é que houve esse rompimento, com tensões muito fortes nos anos 80. De 80 a 88 teve uma guerra Irã-Iraque, onde o Ocidente indiretamente participou disso. E agora, mais recentemente, os ataques que tanto Israel promoveu quanto o Irã promoveu. E aí fica as narrativas, né? Irã tem uma narrativa, Israel tem uma narrativa, e envolve Estados Unidos, o mundo querendo entender, a internet contribui para isso, todo mundo acha que entende do assunto e fica uma confusão, né? Mas é 79 o grande ano de rompimento. Entendi. E por que o Irã não reconhece o Estado de Israel? Então vamos lá, quando nós falamos do Irã, um dos motivos que ele rompe com Israel é justamente a questão palestina. A questão palestina é uma questão político-ideológica, político-territorial. Os palestinos na região reclamam o fato de não ter o Estado da Palestina. Isso é polêmico no mundo. Por exemplo, a Finlândia e a Espanha, em 2023, reconheceram de maneira simbólica apenas a criação do Estado da Palestina. E Israel não reconhece, e muitos outros países não reconhecem o Estado da Palestina. Então, quando nós falamos do Irã, ele é um grande apoiador da questão palestina, apoiador de uma criação do Estado da Palestina. E acusa-se, de certa forma, Israel de impedir a formação do Estado da Palestina, de ter esse impedimento. E é uma das brigas dos palestinos. E o Irã é muito apoiador dessa causa palestina. Por esse motivo em que o Irã tem ali Israel como um grande inimigo. Por quê? Porque ele seria não só aliado americano, como ele impede a formação do Estado da Palestina. Entendi. E que eventos e acontecimentos mais atuais que reacenderam essa tensão entre os dois países? Na verdade, reacendeu isso por causa do programa nuclear iraniano. O programa nuclear iraniano vem desde os anos 50, onde o Irã alega que vai enriquecer urânio para fins pacíficos. Israel tem dúvidas, e é até pertinente essa dúvida, né? Se de fato ele vai enriquecer para fins pacíficos. Se você enriquecer urânio, você pode gerar energia, mas pode gerar uma bomba atômica. E qual é o medo de Israel? De o Irã ter uma bomba atômica e, com isso, comprometeria a existência de Israel, do próprio Estado de Israel, né? Do país Israel. Então, eles têm receios de que esse programa nuclear esteja ocorrendo, que ele esteja enriquecendo, que gere uma bomba atômica que comprometa a existência. Então, vocês devem ter visto, acompanhado na imprensa, que muitos ataques americanos e também israelenses foi contra algumas bases que eles consideram bases estas de enriquecimento do urânio. E é uma preocupação pertinente. Agora fica a dúvida: estavam ou não produzindo uma arma nuclear? O Ocidente apoiou esse programa nuclear. Ele apoiou no passado esse programa nuclear, acreditando, inclusive, que esse programa nuclear pudesse dar, uma vez que na época eles eram aliados ocidentais, o poder iraniano de enfrentar ali possíveis inimigos ocidentais. O governo Barack Obama, em 2015, declarou, junto com os outros membros de segurança da ONU, que a gente chama de G5, mais a Alemanha. Então, G5 você tem a Rússia, você tem a China, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, Barack Obama, mais a Alemanha, que apoiaram o programa nuclear iraniano. Na época, até Israel chamou Barack Obama de traidor. Pô, você está apoiando o programa nuclear? E ele disse: os iranianos vão enriquecer urânio com a gente ou sem a gente. Como é que a gente pode ter certeza de que eles vão enriquecer urânio para fins pacíficos? Participando do programa. Então ele participou, mas foi chamado pelas lideranças israelenses de traidor. Só que em 2018, o Trump, ele já estava no poder e ele sai desse acordo nuclear alegando que foi o maior erro que os Estados Unidos cometeu. Foi um erro muito grande de apoiar esse programa. E quando ele sai, ele começa a bater de frente com essa possibilidade de programa nuclear e, por esse motivo, apoia Israel pela preocupação com as questões nucleares. Então, a gente pode dizer que o programa nuclear é um grande estopim dos ataques atuais. Fora que o Irã é um apoiador do Hamas. O Hamas é um partido político, né? Ele, na verdade, tem um braço armado, as forças de Al-Qassam,
Surgiu em 1987, bem lá nas confusões palestinas. Ele surge ali na região da faixa de Gaza. E lembrando que o Hamas, ele ataca Israel em outubro de 23, porque não quer a presença de Israel na região. E um dos financiadores do Hamas é o Irã. Não só do Hamas, o Irã apoia também o Hezbollah, que está no sul do Líbano. Você tem os Houthis no Iêmen, que também é apoiado, porque todos estão envolvidos na causa palestina. Então, esse ataque que Hamas promoveu, e tendo o apoio iraniano, é que deixa Israel bastante preocupado. Você está apoiando alguém que é contra mim, além disso, você tem um programa nuclear, eu tenho que destruir essas armas nucleares. E ainda alega que vai tirar o atual Ayatollah, que é o Khamenei, do poder. Então, você tem ali essa questão que envolve o programa nuclear, que envolve o Hamas, o que faz com que Israel se previna, tenta se cuidar, tenta preservar sua existência, e ele sabe que o Irã é um grande inimigo na região. Uhum. Agora entrando um pouco assim em aspectos militares e estratégicos. O Irã realmente representa uma ameaça militar concreta para Israel? É uma ameaça militar. Uhum. Eu só não sei dizer, e isso é uma dúvida que o mundo tem, Uhum. qual o poder que ele tem. O poder militar envolve número de homens, tecnologia bélica, quantidade de armas. Uhum. Então apesar de Israel ser uma das grandes potências bélicas do mundo, né, e com apoio dos Estados Unidos. Então, é uma ameaça militar, sem dúvida. Sim. A gente não sabe, consegue mensurar A que força que realmente ele tem, Aham. né? Mas que é uma Sim. ameaça, sem dúvida. Uhum. Falando agora dos Estados Unidos, qual o papel dele nesse embate? Bom, primeiro que os Estados Unidos é, historicamente, assim como os ingleses, um forte aliado israelense. Uhum. Isso por questões históricas. A força da comunidade judaica dentro dos Estados Unidos. Israel é, de certa forma, a única democracia no Oriente Médio. Se você fizer um levantamento, você vai ver que você não vai ter democracias no Oriente Médio, né? Talvez ali alguns falem da Turquia, mas o Recep Tayyip Erdogan é visto por muitos como um ditador, está há muitos anos no poder. Talvez atualmente o Iraque, depois da queda de Saddam Hussein em 2003, teve o apoio americano, pode beirar ali uma certa democracia, mas se você for olhar a fundo mesmo, é só Israel que tem ali uma democracia bem estruturada, uma democracia que lembra muito os moldes ocidentais, né? Então, os Estados Unidos está apoiando Israel pela força da comunidade judaica, da relação histórica que tem, querendo, os ingleses já tinham essa aliança com os israelenses, além, obviamente, de quando você fala ali da região, o petróleo é um dos grandes interesses americanos. E ele sabe que ter inimigos na região como o Irã não é conveniente a eles, uma vez que eles precisam de petróleo. Ainda precisam de petróleo, apesar de ter, nos últimos anos, reduzido bastante a quantidade de necessidade de petróleo, porque eles descobriram uma grande reserva de gás em território americano, né? Uhum. Então, o papel americano é muito forte ali. Relações com a comunidade judaica, a questão do petróleo, o apoio a uma democracia. Pelo menos os Estados Unidos sempre foi um país democrático, então sempre apoiou a democracia, apesar de historicamente ter feito alianças também com ditaduras, o próprio Vietnã no passado, Arábia Saudita no presente, mas ele tem um papel muito grande ali, tem um interesse de grande aliado israelense. Até vocês devem ter acompanhado que Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, esteve nos Estados Unidos recentemente, indica o Donald Trump para o Prêmio Nobel da Paz. Então você vê uma íntima relação que se tem entre os Estados Unidos e Israel. Uhum. E cabe a lembrança, os Estados Unidos também foi um grande aliado do regime de reis do Irã, que eles chamam de Shahs. Teve dois grandes reis, o pai e o filho, Reza Pahlavi, ou Pahlavi, que era o Reza Pahlavi pai, e o Mohammad Pahlavi, que foi o filho. Os dois eram apreciadores do Ocidente, principalmente o filho. E ele era um grande aliado britânico, tanto que foi fundada uma empresa inglesa na exploração de petróleo, que é a Anglo-Iran Oil Company, que explorava petróleo no Irã. E, ao mesmo tempo, você tem ali na região, quando você fala dos Estados Unidos, ele também teve com Jimmy Carter uma forte amizade com o Reza Pahlavi. Ele chegou a declarar que o apreço que ele tinha pelo Reza Pahlavi era inestimável, de um grande amigo.
Então ele também teve alianças com os iranianos. Uhum. Foi quando o Ayatollah Khomeini volta do exílio, porque ele estava na França, que ele rompe com, com os Estados Unidos de vez, né? E aí, claro, vai apoiar Israel. Então, agora temos uma pergunta que recebemos um pouquinho mais direta. Como o senhor lida com o desafio de apresentar conteúdos da área geopolítica de forma direta e didática, equilibrando a exposição dos fatos com possíveis interpretações pessoais? Eu não tenho como evitar as interpretações pessoais, né? Uhum. Sim. Infelizmente, as pessoas estão muito querendo ouvir o que agrada aos ouvidos delas, né? E elas muitas vezes procuram nas redes sociais, nos meios de comunicação, informações que fazem bem aos ouvidos dela. Quando ela ouve alguma coisa contrária, ela torce o nariz. Então já é desafiador por isso, não tenho como mexer. Mas a minha maneira de lidar com geopolítica, tentando ser o mais isento possível, é fazendo um resgate histórico, Uhum. né? Então, a objetividade vem em tentar traçar uma história da região, tentando contar os fatos, mas sempre fatos que não sou eu que criei, nem eu que penso sobre ele. Uhum. Fatos que foram construídos ao longo da história da Sim. região. Então, meu desafio é justamente falar de geopolítica. Tem vários desdobramentos, vocês veem em sala de aula as Claro, dificuldades que uhum. tem, mas buscando esse resgate histórico. Uhum. Entendi. Voltando agora para o conflito, a Rússia e a China têm alguma influência, alguma participação, até algum interesse nesse conflito? Na verdade, a Rússia, ela nesse momento vai tentando ficar um pouco afastada do Irã, mas ela também tem receios desse avanço americano numa região de interesse deles também, de interesse geopolítico. Vamos lembrar que quando nós falamos em geopolítica, você tem que defender territórios. Defender territórios, defender teus aliados. Eu sempre digo que é um jogo de xadrez, né? Uhum. Você tem que defender territórios, defender o rei. Então, quando uma força inimiga, uma força contrária, com outro viés econômico, social e político se aproxima, incomoda a Rússia. Então, a presença americana na região, não é de hoje, já é bastante preocupante. Então, ela, em muitos momentos, se postou muito ao lado da Síria, ao lado do Irã, mas agora ela vem ficando um pouco isenta. A China, historicamente, se você observar, ela não foi muito de se envolver em guerra. Também não estou dizendo que são santos, tá? Uhum. Mas não se envolveu muito em guerras. Então ela vem tentando se manter um pouco isenta. A gente não sabe até quando que ela vai ficar isenta. Por quê? A entrada do Golfo Pérsico na região, o Golfo Pérsico é uma região bastante estratégica por causa do petróleo. Boa parte do petróleo sai pelo Golfo Pérsico. E a entrada do Golfo Pérsico é um estreito, o Estreito de Hormuz. Tem 33 quilômetros, é um canal natural que faz a fronteira do Irã com Omã, o Irã com Emirados Árabes Unidos. E recentemente foi aprovado no parlamento iraniano, sem o aval ainda do Ayatollah, que ele controlaria esse estreito, Estreito de Hormuz. E aí foi quando os Estados Unidos fala: China, você precisa intervir, porque boa parte do petróleo que sai dali vem para o Ocidente, mas também vai para a China. Então a gente está na expectativa de como a China vai lidar com essa situação. Há muita especulação em cima disso. Alguns dizem que a China vai tentar se aproximar do Irã, dizendo: olha, não tenho nada a ver com isso. O meu petróleo, se puder passar por ali, é para mim, não é para o restante. E talvez o Irã ceda. Por quê? Porque ele precisa de um aliado, e a China seria um forte aliado. Uhum. Mas a China também pode se opor, porque pode ter um aumento do preço do barril do petróleo que afeta a sua economia, não só dele, como no mundo todo. Então a gente está acompanhando os passos. A Rússia está um pouco isenta, a China também, mas estamos na iminência do que vai acontecer com o Estreito de Hormuz. E aí a gente tem que acompanhar os próximos passos iranianos. Eu, particularmente, não falando como professor, mas eu acho que o Irã vai ser bem cauteloso com essa questão do Estreito de Hormuz, porque ele sabe que envolveria outras forças na região. E talvez eles não queiram uma escalada de tensão ainda maior, porque você está mexendo do outro lado com uma grande potência militar, né? E ele já aprovou essa força militar, que é os Estados Unidos. Uhum. Como os países árabes vizinhos, Arábia Saudita, Emirados Árabes, enfim, né? Se posicionam nessa disputa. Primeiro que a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos são fortes aliados americanos. Uhum. Então eles se colocam como aliados do Ocidente, aliados dos Estados Unidos e contra o Irã. O Iêmen não, mas o Iêmen não tem grande força.
tá? Você tem o Líbano, que ele não tem muito controle sobre o Hezbollah, que eles são grupos, Hamas e assim por diante. Então, se você observar ali na região, você tem muitos mais países que estão mais do lado ocidental do que lá do Irã. E o Irã se vê como o líder do mundo islâmico, mas o mundo islâmico não é unido em relação a isso. Não vê ele como um grande representante religioso. Então, esses países que você citou, fora outros, isso. Bahrein e outros, são muito aliados dos Estados Unidos. Você acha que esse conflito pode desencadear uma guerra muito maior no Oriente Médio? Eu acho que é a pergunta que mais me faz nos últimos anos, dizendo uma terceira guerra mundial. Você fala muito sobre Acho que é a pergunta que mais faz. Pode sim gerar uma tensão ainda maior. Eu acredito que tem potencial para isso. Né? Como também não pode. Eu quero dizer que as duas chances são verdadeiras. Mas o Ocidente vai estar muito atento a isso. Porque uma tensão nesta região pode sim trazer proporções globais, que pode levar a uma crise econômica severa, a gente já viu demonstrações disso, também por causa do petróleo, queda na bolsa de valores, aumento do barril do petróleo, aumento do dólar afetando a nossa economia. Então, a escalada de tensão vai ser muito monitorada, tanto que vocês devem ter visto que os Estados Unidos atacou o Irã revida, e no mesmo dia o Trump diz, então acabou por aí, você já revidou, tá tudo ok, e ele anunciou um cessar-fogo definitivo, que depois a gente foi ver que não era bem assim esse acordo. Então eles vão tentar conter, porque eles sabem que pode avançar, e pode avançar, por que não, até... querendo ou não, forças nucleares envolvidas, né? Sim. A gente não sabe se o Irã tem ou não tem, Israel pode fazer uso porque ele é uma potência nuclear, então fica as dúvidas. E principalmente afeta a economia. O mundo é muito globalizado, o mundo é muito interligado, né? Aproveitando ali o gancho, como que você acha que, caso, né, o Irã feche a passagem do petróleo, como que seriam as consequências para o mundo? Quais seriam? A primeira delas é o aumento do preço do barril do petróleo. Quando o Barack Obama, quando o Donald Trump, em 2018, tirou os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã, deixou o Irã bastante melindrado. O Irã é uma grande força petrolífera da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ele, por exemplo, na região, ele é a segunda maior reserva, só perde para a Arábia Saudita, e a quinta maior reserva de petróleo do mundo. Quando o Trump sai, lá no primeiro mandato dele, o Irã fica irritado com isso, ele reduz os estoques de petróleo, então reduz a oferta de petróleo, aumenta o preço do barril do petróleo no mundo. Nós estávamos sob o governo Temer no Brasil tinha voltado a uma política de preço de combustíveis que seguia o cenário internacional, petróleo e dólar, e aí subiu o preço do diesel aqui e foi a greve dos caminhoneiros. Então, só para ilustrar como afeta o mundo e afeta o nosso cotidiano. O dólar tem oscilações, vocês devem comprar produtos que são cotados em dólar, né? A nossa economia é referenciada desde 44, Conferência de Bretton Woods, em dólar. Então, afeta a economia global. Essa é a grande preocupação, é a questão econômica, ponto. Agora um pouco mais pro lado, assim, da mídia, da opinião pública, né? Como que a mídia internacional cobre esse conflito? A parcialidade é evidente? Eu não vejo problema da imprensa geral, seja ela pequena ou grande, ela se posicionar. Ela pode, né? Principalmente em regimes democráticos, você tem uma liberdade de imprensa, ela pode divulgar os assuntos de acordo com o que ela pensa, com as suas posições ideológicas, não há nenhum problema. O que ela não pode, eu sempre digo que a imprensa, ela não pode criar os fatos, opinar, noticiar o fato e opinar sobre o fato faz parte de analistas. A gente analisa os fatos. O que não pode é criar os fatos. Claro. Então, se a imprensa estiver analisando à luz do que eles acreditam ideologicamente, sem mentiras, contando a história, eu acho que a melhor maneira da imprensa sair isenta disso é fazendo um resgate histórico. Noticiando, fazendo um resgate histórico e fazendo uma análise. Aí você
talvez atinja uma certa imparcialidade. Eu digo uma certa imparcialidade porque sempre quando você vai falar de conflitos de países que têm posições político-ideológicas diferentes, você sempre vai ter uma imprensa que inclina mais para um lado e outra mais para outro. Né? Acaba sendo natural, né? Isso, e para nós, professores, e principalmente para vocês, alunos, é tentar analisar a história olhando os dois lados e narrando esses dois lados. E aí cada um vai tirando a conclusão, suas conclusões à luz de princípios históricos, né? Gente, só fazendo uma pausa para pedir para que vocês sigam o nosso Instagram e o nosso TikTok, que é @podgrau, e para agradecer a nossa parceria Unimídia, o estúdio onde a gente faz os podcasts, e o nosso patrocinador Pedrone Pneus. Obrigada. Continuando. Como que você acha que a população de ambos os países é afetada com esse conflito? Todo e qualquer conflito que ocorra em qualquer parte do mundo, quem sofre são os civis. Então, além das mortes, a distribuição de comida, aumento da pobreza, você pode ver, numa guerra, nunca as áreas mais nobres, nunca as classes mais abastadas são as mais afetadas. Não quer dizer que eles não sejam afetados por uma questão econômica. Então, as populações de ambos os países, de fato, gera uma tensão, gera um medo e gera problemas econômicos, sociais, principalmente em países em que você tem uma má distribuição de renda. O Irã é um caso desse. Então, afeta muito a vida da população. Então, para ambos os países, quem sai perdendo são sempre os civis. Os militares sabem, quando eles estão nas Forças Armadas, que numa situação de guerra, infelizmente, é para matar ou para morrer. É triste dizer isso, mas é uma realidade. Agora, os civis não tem nada a ver com isso. Então, eles são os que mais sofrem ali, economicamente, socialmente. Então, recebemos mais algumas perguntas, mais diretas novamente, para o nosso professor. Como o senhor concilia o planejamento das aulas com os possíveis debates que muitas vezes surgem com os conteúdos? Bom, primeiro que os debates, eles são sempre saudáveis. Eu acho que a gente poderia ter até mais tempo para debates. A gente sabe que a dinâmica de uma sala de aula não dá. Agora, o meu planejamento é sempre à luz do que a história me mostra. Geopolítica sem história não é nada, né? Eu não posso partir do nada, eu tenho que contar uma história. Por exemplo, a gente está conversando aqui, é um bate-papo, mas eu não contei ainda a história do porquê, esse rompimento assim com bastante precisão. Numa sala de aula eu tenho que contar passo a passo do que aconteceu. Eu tenho que contar o que ocorreu ali na região. Isso me isenta de problemas, porque não é a minha opinião, estou contando fatos históricos, e meu planejamento é não evitar o debate, mas que o debate seja feito daquilo que historicamente foi construído. É assim que eu acho que temos que agir. Né? Então, essa é a minha grande preocupação. Às vezes eu falo coisas que o aluno desconhece e que ele se irrita um pouco. É natural. As famílias, às vezes, eles se irritam. Mas às vezes ou é por desconhecimento ou porque já está muito enraizado. Infelizmente, as políticas internas, essa polarização direita e esquerda, pode ver que você vê uma ala da direita mais inclinada a apoiar Israel, uma esquerda mais inclinada a apoiar Irã, e aí a gente transborda uma briga caseira, uma discussão caseira por uma questão global do Oriente Médio. Aí a confusão é grande. Então, tentar evitar essa discussão direita e esquerda em sala de aula e contar a história do que aconteceu na região e outros assuntos geopolíticos. É a ideia, né? Aproveitando essa pergunta mais pessoal, como você lida com, por exemplo, olhares de opiniões diferentes e aí pessoas debochando, às vezes, do que você fala? Isso acontece? Não tem nenhum problema, acontece. Eu dou aula há 32 anos, né? É natural que a pessoa não goste do que, de repente, está sendo dito. Eu gosto das ideias diferentes, das oposições diferentes. A única coisa... Eu preciso que, se não concordar com um dado, que me traga outro dado. Se não concordar com aquela passagem histórica, que me conte outra, né? Que me fale outra. Eu estou aberto a leituras, que me traga outras fontes de leitura. O que não dá para aceitar, com todo respeito, eu sei que é a geração de vocês, é que eu vi no TikTok, eu vi no Instagram. Aí perde um pouco a credibilidade. Não que a opinião do aluno e das suas respectivas famílias não sejam importantes, mas a opinião sem estar pautada num dado histórico, num dado econômico, num dado científico, perde um pouco a credibilidade. E normalmente os olhares mais torcendo o nariz
É normalmente a pessoa que, ao meu ver, não sabe muito do assunto. Ela tá ouvindo o que ela quer. Você pega uma rede social hoje, o Instagram que seja, ele entrega o que você quer ouvir. Então, eu sempre digo que está massageando o seu ego. Os algoritmos fazem a leitura lá e falam o que você quer ouvir. Então, quando se ouve alguma coisa, mesmo que pautado em dados científicos, que é oposição ao que você está falando, natural que você vai torcer o nariz. Mas não tem problema, desde que se me apresente outro. Estamos abertos ao debate, estamos abertos a novas ideias. Eu acho que vivemos numa construção, né? Sim. E a gente não... Por mais que eu seja um estudioso ali da região, gosto muito desse assunto, tem muita coisa ainda a estudar, muita coisa a aprender, muita coisa a interpretar ali na região. Agora, a gente vai fazer a nossa brincadeira do Pod Grau, que é o bate-rebate. Vai, finaliza. Então, gente, essa foi a nossa brincadeira. Espero que vocês tenham gostado e aguardem a próxima. Dando continuidade, você acha que a opinião internacional tá mais voltada para um lado, favorecendo um lado Sim. do que outro? Isso eu não tenho dúvida. A opinião internacional... Primeiro que é uma opinião, né? Já começa por aí. Mas eu acho que a opinião internacional tem, sim, uma certa inclinação. Eu não estou fazendo julgamento se está certo ou errado, tá? Mas tem. Você vê nitidamente, sobretudo a imprensa ocidental, mais inclinada às questões israelenses. Eu não estou julgando se eles estão certos ou errados. Você me perguntou se eu vejo eles mais inclinados. Vejo. Eu vejo mais inclinado e, às vezes, creio eu que falta para a imprensa entender que ela tem que narrar os fatos, explicar os fatos e deixar que o espectador tire as suas conclusões. O que está faltando um pouco é esse resgate histórico, né? Esse resgate de dados históricos para orientar e informar a população. Mas eu vejo ela mais inclinada, sim. Né? É pelo menos a minha opinião, e é só você observar, a imprensa ocidental está muito nisso. Então a gente também precisa, até para ter um julgamento o mais imparcial possível, ouvir outras fontes de informação. Mas pode ver que a gente não tem muito acesso também à imprensa do Oriente Médio, ou algumas imprensas europeias que tentam fazer uma leitura diferente da situação que está ocorrendo. Né? Mas há uma inclinação, sem dúvida. Agora pensando assim, mais futuramente, pensando mais pro lado positivo, né? De todo esse conflito. Tu acha que há possibilidade real, assim, de um acordo de paz entre Irã e Israel? Eu acho que não vai ter condições. Não pelo menos a médio e curto prazo. Talvez a longo prazo. Mas eu vejo que as coisas podem ser minimizadas quando o mundo começar a discutir, os homens de poder começar a discutir com seriedade a questão do Estado da Palestina. Porque um dos principais motivos que o Irã, em 79, rompe com o Ocidente, rompe com Israel, foi um dos principais motivos, é a questão palestina. Temos que discutir, sim, se cria ou não cria o Estado de Israel. O Estado da Palestina, perdão. Né? Lembra que em 47 houve uma Assembleia da ONU, convocada pelo Brasil, diga-se de passagem, em 47, Oswaldo Aranha, convoca a Assembleia Geral da ONU para discutir como é que ficaria o território da antiga Palestina. Eles dividiram em duas porções. Uma porção para os palestinos árabes, outra porção para os israelenses. E em 48 se permitiu a criação do Estado de Israel. E não se permitiu o Estado da Palestina. Até porque os próprios palestinos não aceitaram, né? Não aceitaram por suas convicções, porque eles acreditavam que aquele território era dos seus ancestrais, né, dos ancestrais históricos, que aquela região não era dos israelenses, que quem tinha ficado com a maior parte do território era Israel. Então tem uma confusão ali que a gente não vai conseguir, até bíblica, se a gente for correr atrás da Bíblia, você vai encontrar isso. Então, 47 eles dividiram, os palestinos não aceitaram a maneira que foi dividida, não aceitaram a maneira que ocorreu, se permitiu a criação do Estado de Israel, mas não se discute a criação do Estado da Palestina. Tanto que o voto de Minerva em 48 para a criação do Estado de Israel foi brasileiro. E aí de lá para cá não se discutiu mais a criação do Estado da Palestina. Você discutir ou tentar construir um acordo de paz entre israelenses e palestinos pode apaziguar muitos outros conflitos.
brilhante foi o Yitzhak Rabin, primeiro-ministro israelense, e o Yair Arafat, naquela ocasião, autoridade palestina, que se reuniram no início da década de 90, costurados pelo Bill Clinton, e assinaram o Acordo de Oslo. O Acordo de Oslo foi o início de um processo de devolução de parte dos territórios conquistados por Israel para os palestinos. Para quem sabe, num segundo momento, formar o Estado da Palestina. E, infelizmente, o Yitzhak Rabin, primeiro-ministro britânico, em 25 de novembro de 95, estava em Tel Aviv fazendo o discurso pela paz. Ele chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz e ele foi assassinado. E quem assassinou ele foi um estudante judeu, Yigal Amir, um radical. Então, quem atrapalha ali é o radicalismo, de ambos os lados. Então, para a gente começar a pensar em possíveis acordos, tem que discutir de maneira séria, de maneira objetiva, ponderando os dois lados. Então tem que ter a participação do Ocidente, sobretudo dos Estados Unidos, para a questão palestina. Como vai ficar a questão do Estado da Palestina? Porque o Estado de Israel já existe e tem que existir, tem direito e ponto. Arafat, inclusive, na época reconheceu. Isto envolve Irã, isto envolveu Síria, isto envolve Líbano, e aí envolve os radicais, como Hamas, um grupo terrorista, que envolve Houthis, grupo terrorista, Hezbollah. Então, você não vai conseguir costurar um acordo de paz se você não discutir, pelo menos, estas questões. Como que você acha que o cenário político interno de cada país vai afetar o rumo desse conflito? Talvez o cenário interno de cada país não afete, salvo a exceção dos Estados Unidos, né? Internamente, você pode ter uma opinião pública dos Estados Unidos que pressione, seja lá qual for o presidente, o Trump no momento, que não entre na guerra porque tem um gasto. Tem um gasto, imagine, forças militares tem um gasto muito enorme. E aí, o americano tem que pagar mais imposto para isso. Então, talvez a dos Estados Unidos, mas o restante do mundo, Brasil, por exemplo, como é que a população do país vai afetar na condução do que vai acontecer lá? Nada. Agora, internamente, as interpretações são acaloradas justamente porque você tem grupos muito apoiadores de Israel e outros muito apoiadores do Irã. A gente viu recentemente movimentos dentro do país com muita gente com a bandeira de Israel. Nenhum problema de ter bandeira de Israel, mas muitas vezes falta um conhecimento histórico da região. Falta um conhecimento histórico do que ocorre ali. Mas tudo bem você levantar bandeiras favoráveis. Mas aí você vê mais internamente gerando atrito, muitas vezes com desconhecimento, do que afetar internamente lá. Gera mais guerra, conflito de ideias interna. E se você olhar ambos os lados, desconhece o que está acontecendo. Por isso que a gente precisa de mais gente falando sobre esse assunto. Gente que conhece do assunto falando disso. Para informar, para orientar, para que as pessoas possam conhecer. Então não vai afetar lá, mas afeta aqui. A gente já está tão polarizado, né? A gente está brigando na rua por qualquer coisa, né? Os dois lados políticos internos se matando, literalmente em alguns casos. E aí a gente fica discutindo também as questões externas dentro dos nossos rótulos. Aí piorou de vez, né? E o que o mundo deveria temer, assim, se essa guerra se intensifique? O que o mundo deve temer caso intensifique, além das questões econômicas, é um conflito nuclear. Sim. Essa é a grande preocupação. Por mais que o Irã, pelo menos, talvez não tenha, de fato, as ogivas nucleares, estava a caminho disso. Sim. Aí você toma proporções, né? Imagine uma Rússia entrando, apoiando o Irã e usando ogivas nucleares. Essa é a grande preocupação. Em termos bélicos, é isso, tirando as questões econômicas. Então, o que o mundo tem que temer é de proporções maiores e que use armas de grande capacidade de destruição, como são as bombas atômicas. Essa eu acho que é a grande preocupação, que a gente também teria. Né? Não afetaria a gente diretamente, mas o mundo sofreria bastante com isso. Então, essa escalada de tensão é que preocupa. E eles têm noção disso. Israel tem noção disso, Estados Unidos têm noção disso, que eles sabem que se essa escalada de tensão aumentar, eles vão para conflitos nucleares, né? Dando uma pausa novamente para pedir que vocês sigam o nosso Instagram e o nosso TikTok, que é @podgrau, e agradecer a nossa parceria, que é a Unimídia, o estúdio onde a gente faz os podcasts, e o nosso patrocinador, que é Pedroni Pneus. Obrigada. Você acha que o Brasil tem que se posiciona e se sim como?
Vocês me colocando num vespeiro se tem que se posicionar ou não. Eu acho que um país, ele pode se posicionar. Uhum. Mas nesse momento, do jeito que as coisas estão, se ele puder ficar isento disso, eu acho que ficaria melhor, tá? Ficar isento, mas você espera de um chefe de Estado, um mandatário de um país, que posicione o país. O que a gente vai questionar é que se porventura se posiciona mais ao lado de Israel, por exemplo, cria confusão com uma ala da população brasileira. Uhum. Se posiciona mais contrário a Israel, que é o que tem aparecido, vai agradar uma comunidade árabe, mas afetar a comunidade israelense. E aí eu acho que isso não agrega nada. Eu acho que a gente tem que se posicionar sempre pela construção de acordos, de uma paz global, de pacificação da região, como o que se espera da diplomacia, que sente à mesa, cada um coloque as suas ideias e tente construir um acordo de paz, que mesmo que não seja duradouro, que seja momentâneo. Então tentar evitar declarações, a gente tem visto declarações que não agregam nada, só é apagar incêndio com gasolina, só incendeia mais e gera problemas internos. A gente viu recentemente, né, as confederações, os representantes israelistas indignados com as declarações que foram dadas. Eu acho que as declarações até são inoportunas nesse momento, porque mais incendeia, mais inflama a população, inflama as lideranças políticas. Então tentar analisar de maneira isenta, um pouco mais afastado, tentando apaziguar os ânimos, tanto interno quanto externo, primar pela paz, eu acho que é o melhor caminho, né? Afinal de contas, ninguém quer um conflito e ninguém quer sentir os efeitos, mesmo que indiretamente, desses conflitos, né? Sim. Então, recebemos mais uma pergunta bem interessante, inclusive. Como os vestibulares de Santa Catarina e Enem podem contextualizar e cobrar esses assuntos? Sempre. Primeiro que eu acho que nenhum vestibular pegaria o momento atual, porque ele ainda está acontecendo. Né? Entender o momento atual, ele está cheio de desdobramentos. Eu acho que os vestibulares, caso eles abordem, eles vão buscar sempre um resgate histórico. Falar da questão palestina, falando dos conflitos, 47, a criação do Estado de Israel, a divisa, a partilha da antiga Palestina, 48, a criação do Estado de Israel, a Guerra dos 6 Dias na década de 60, a Guerra de Yom Kippur em 73, o contexto de surgimento do Hamas, sem se posicionar favorável ao contrário, o histórico do conflito no Irã, né? Em 79, como eu disse, o Ayatollah Khomeini volta para governar o Irã, promove uma revolução religiosa, isso desagrada o Ocidente acaba entendendo que eles tinham que frear essa revolução religiosa e empurram o Iraque contra o Irã, gerando a guerra Irã-Iraque de 80 a 88. Uma guerra que era para durar 3 meses, durou uma década. Afetou a economia global, é a década perdida. Então o vestibular tende a fazer isso. Pelo menos ele seria mais saudável se ele fizesse esse resgate histórico de como aconteceu todo esses desencontros, as questões políticas ali que acarretaram os conflitos de hoje. Por exemplo, eles podem abordar em 1979, com a volta do Ayatollah Khomeini, o Shah Reza Pahlavi, ele foi embora. Ele foi para o exílio, ele foi para o Egito. Ele pegou férias, foi para o Egito e disse que era para férias e nunca mais voltou. Por quê? Porque ele tinha enfrentado uma revolução de estudantes contra o seu governo. Muitos morreram porque ele mandou as tropas agirem, muitos estudantes morreram, ele vai embora, vai para o Egito. No Egito ele descobre que estava com câncer. E ele vai buscar tratamento nos Estados Unidos. E os Estados Unidos o recebe, o que mostra a íntima relação do Reza Pahlavi com o governo americano. E aí os estudantes foram às ruas no Irã pedindo que o Shah Reza Pahlavi fosse extraditado pelos Estados Unidos para ele ser julgado e condenado pelos crimes que ele cometeu. Pelo menos é o que a população assim o queria. Os Estados Unidos não libera ele para extradição, não extradita ele, não manda ele embora. Foi aí que estudantes iranianos invadem a embaixada americana em Teherã e faz os funcionários da embaixada americana, 52 funcionários, reféns por 444 dias. Isso até é retratado num filme, fica a dica aí para os estudantes, Argo, o nome do filme, com imagens reais. 444 dias. Ali rompeu de vez as relações com os Estados Unidos, com o Ocidente, por que não, com o Irã. Aí o grande inimigo se tornou os Estados Unidos, o grande Satã, como dizia Ayatollah Khomeini, né, em relação aos Estados Unidos.
Curiosamente, na década de 80, o Ronald Reagan tem uma passagem na história que chama-se Irã-Contras, que mesmo tendo um embargo americano, econômico, político contra o Irã, eles vendem arma para o Irã. Então, o vestibular tem que abordar esses aspectos históricos. Se o estudante domina, se ele conhece isso, sem se envolver na polêmica atual. Até porque a gente não vai conseguir resolver a polêmica atual. O que a gente está conversando aqui, talvez a gente esteja até mais provocando mais polêmica ainda. Então, a gente não vai resolver nada. Então, o vestibular tem que ser isento. Busque o resgate histórico. Eu acho que esse é o caminho. E a CAF, por exemplo, aqui em Santa Catarina, gosta de questões de atualidades. A UFSC gosta disso. Mas que sejam questões de atualidades que não fique restrito a esse momento que a gente não sabe os desdobramentos. Mais que concreto, busque né? isso, que faça contextualização histórica. Eu acho que esse é o caminho. O que você acha que a gente devia levar de lição sobre esse conflito tão duradouro? E se acontece algo que se repete na história? Os conflitos no Oriente Médio se repetem, né? E eles se repetem justamente porque a disputa é por território. Desde o Império Romano, a gente disputa território. Tem uma teoria da geografia, que é a teoria do espaço vital, em que eles dizem que território é poder. Como é que um professor de história mostra para vocês o poder do Império Romano, as conquistas territoriais? O território garante sustentabilidade a um estado, né? Mais área para minérios, mais área para plantio, então eles disputam territórios na região. Então, a gente tem que começar a perceber que as grandes disputas, as grandes confusões envolvem território e tem que entender essa dinâmica da região. Que caminhos existem para que o diálogo substitua o conflito em si, assim? Buscar sempre a diplomacia, né? Então, eu acho que os organismos internacionais, ONU, G7, G20, tem que deixar suas paixões de lado, que era o que ia complementar na sua pergunta, de buscar a diplomacia. A diplomacia foi criada para isso. Só que a diplomacia ela não pode ser tomada à luz das minhas paixões. Eu tenho que entender que num acordo diplomático eu vou ter que ceder para o outro. Então, que esses órgãos internacionais, de fato, tenham força. Eu tenho cá minhas dúvidas, né? Se eles têm ainda essa força, mas que eles tenham, que exerçam poder no sentido de precisamos construir um acordo de paz, deixando as paixões de lado. Por exemplo, o Antônio Guterres, que é o português, diretor-geral da ONU, secretário-geral da ONU, que é esse o termo que a gente usa para ele chegou a declarar o ano passado, ano retrasado, não me lembro, que Israel estava promovendo um genocídio. Em nada agrega. Em nada agrega. A gente até pode questionar, né? Você está falando de mais de 30 mil mortes em Gaza, como é que a gente tipifica mais de 30 mil mortes? Onde a média de idade de Gaza gira em torno de 15 a 17 anos. Então, você está falando de muitos jovens que morreram. Mas se eu estou querendo um acordo de paz, e essa é uma das funções da ONU, eu tenho que evitar esses termos que, ao invés de construir um cenário de paz, construa mais guerra. Então, que aprendizado que a gente tem? Buscar entender que eles brigam por território e que a gente tem que ter diplomacia. Gente, a briga por território levou à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem que esses organismos, fortalecer esses organismos, de deixar suas paixões político-ideológicas de lado e construir um real cenário de diplomacia. Mas eu não sei se eles terão forças porque eles estão colocando suas paixões. Quando Antônio Guterres, por mais que ele ache isso, por mais que a gente tipifique como genocídio, em nada ajudou. Só gerou mais confusão. Então, você tem que deixar isso de lado. Ouvindo tanto um lado quanto o outro e tentando construir um acordo. Senão, não tem como. Eu acho que menos radicalismo também das lideranças políticas de cada país, né? Se você tem num país A, B ou C, seja ele qual for, um líder político que dê declarações radicais, seja de um lado, seja do outro, ele nada está contribuindo. Vai só apimentar, né? Só está apimentando, como eu digo, sempre está apagando incêndio com gasolina, só gera confusão. A ONU não será a mesma nos próximos anos. Ou ela vai continuar existindo, ou ela vai desaparecer por completo, porque ela não está tendo força. Ela não está tendo instrumentos efetivos de construção de um acordo diplomático, que é a principal função dela, é a função primordial dela.
Gente, parando mais uma vez, só pra pedir pra que vocês sigam a gente no Instagram e no TikTok, porque isso ajuda bastante a gente, os nossos conteúdos. Obrigada. Você acha que essa guerra, esse conflito vai se estender ainda por muito tempo? Ou, pelo menos, não acabar, mas reduzir as tensões? As divergências já se estendem há muito tempo. Uhum. Eu posso fazer um histórico desde o século XIX, pelo menos. Posso até voltar um pouco antes. Se intensificando de 79 para cá. Você está falando, então, aí de quase 50 anos de conflito. Então, as divergências se intensificam. Agora, se estas divergências vão, de fato, às vias, de fato, de conflito direto, armado, se ela vai se estender, vai depender muito da postura tanto de Israel, quanto de Irã, quanto dos Estados Unidos. Uhum. Se esses três grandes que estão envolvidos diretamente não tiver uma força externa, um líder externo que construa um cenário de paz, ela tende a se estender. E aí volta a pergunta que você tinha feito. Quem vai sofrer? A população civil, de ambos os lados, né? Seja a população israelense, seja a população iraniana e, por que não, em menor grau, até a população americana. Então, se você pergunta, vai se estender? Já está se estendendo. O que a gente torce é para que os conflitos, efetivamente, se encerrem o quanto antes. Porque o maior receio é essa escalada de tensão acabar gerando um conflito de proporções bélicas mais devastosas, né? Uhum. O bate-rebate funciona assim. A gente vai fazer uma pergunta e o nosso convidado só pode responder com uma palavra. Lembrando que o nosso podcast, o Podgrau, é feito totalmente por alunos do Integral. Então, vamos lá para as perguntas. Principal interesse causador desse conflito? Petróleo. Um motivo para a guerra se tornar mundial. Difícil essa. Questões econômicas. Desde quando ou que marco o Oriente Médio começou a ter conflitos frequentes? 47 com a partilha da antiga Palestina. Tá, fechou. Quem sofre mais impacto nesse conflito? A população civil de todos os países. Uma palavra que define essa guerra. Tristeza. É verdade que o grande gatilho para o início do conflito foi a questão nuclear iraniana? Não é verdade. É um dos motivos, mas não é verdade. Um país que, na sua opinião, tem muita chance de entrar nessa guerra. Rússia. Quais são os maiores aliados do Irã? Hamas, Hezbollah e os Houthis na região do Iêmen. Essa guerra pode afetar nossa vida mesmo sendo em outro local? Sim, economicamente. Tem como essa guerra acabar em um curto período de tempo? Não. O conflito pode afetar o petróleo? Já afeta o preço do barril do petróleo. O conflito pode afetar a economia mundial? Já afeta dólar em alta, bolsa de valores em queda. Pode ver que em todos os momentos que teve, aconteceu isso. A guerra pode durar anos? Já dura. Gente, então, infelizmente, nosso episódio está chegando ao fim, né? Tudo que é bom dura pouco. E gostaríamos de fazer um agradecimento super especial ao nosso professor Erlon. Muito obrigada, Erlon, por ter topado fazer esse episódio com a gente, né? Agradecer também ao Nemídia, que está sendo uma parceria fundamental, essencial nesse nosso processo. E também ao nosso patrocinador Pedroni Pneus. E para finalizar, Erlon, você gostaria de falar alguma coisa, uma mensagem final? Um recado? Primeiro, parabenizar, porque são estudantes novas que estão interessadas em assuntos bem complexos. E outra dica que serve para todo mundo, que vocês viram que em pouco tempo a gente não consegue desvendar tudo, né? Pode ver que as perguntas vêm e vai desdobrando para cá, para lá. A melhor maneira da gente sanar isso, ou tentar sanar,
é sempre estudando. Claro. Para isso, os livros. Então, sempre ler, sempre se informar. É claro que a imprensa contribui para isso, mas o resgate histórico que estão presentes nos livros são essenciais. E acho que vocês mexeram num vespeiro, que é trabalhar com um assunto tão polêmico quanto esse. Então, merecem parabéns por isso. A gente agradece imensamente. Muito obrigada. Então é isso, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Sigam a gente no Instagram e TikTok, que é @podgrau. Tá tendo sempre vários conteúdos por lá. Super legal. E é isso, gente. Beijo. Muito obrigada, até o próximo.